Obrigado, pastor Sinésio, pela honra que os irmãos nos dão em nos convidar para participar desta festa espiritual. Quero agradecer também a gentileza do pastor João Luiz de França, que nos tem dado a sua peculiar assistência, seu cuidado, seu carinho, e pedir desculpas à sua esposa por sequestrá-lo todo dia. Hoje nós, inclusive, tivemos reuniões de trabalho. Estou feliz em rever nosso irmão Domingos, a sua família. É muito bom revê-los em nome de Jesus. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Tiago, carta de Tiago. E o tema deste conclave, capítulo 5 e o versículo de número 16. Obrigado pela sua paciência comigo e, por favor, me perdoe pelo nosso atraso. Obrigado, pastor. Estamos juntos? Amém? Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Diz assim a santa palavra de Deus. Por que, irmãos, nós não lemos a partir do versículo... Peraí, deixa eu pegar um auxílio aqui que eu vou enxergar tudo. Versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Por que não oramos, amados irmãos? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, nós te pedimos, continua falando ao nosso coração. Senhor amado e bendito, sempre queremos estar na tua presença. Nós sabemos que estar contigo, Senhor, nunca é demais. Fala conosco pela tua palavra. Fala o Senhor conosco e glorifica o teu nome. Toma-me nas tuas mãos, eu dependo inteiramente de ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém, amém, amém. Obrigado. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Quando eu cheguei aqui, amados, observei que o pastor Sinésio estava fazendo uma explanação muito bonita e importante da palavra de Deus. Eu queria abrir um parênteses com a sua licença e fazer menção aqui do nome do meu grande amigo, irmão Carlos, que é membro da nossa igreja na Flórida, é um dos líderes na nossa igreja, ele com a sua esposa, são pessoas muito especiais para nós. O irmão Carlos está aqui conosco nesta noite, ele está passando uns dias aqui por New Jersey, e nós estamos felizes em revê-lo. Glória a Deus. Feche parênteses, por favor. E quando eu entrei, justamente no momento que eu entrei, o pastor estava falando de academia. Eu não sei se foi de propósito, porque eu estou um pouco gordinho, ou se foi... Não, o pastor estava inspirado, pregando a palavra de Deus, está inspirado e estava pregando a palavra de Deus, e ele estava falando de massagear, não é? Nós não viemos aqui para ter o nosso ego massageado. Essa é, irmãos, a essência da carta de Tiago. Tiago, ontem nós comentamos um pouco, o irmão de Jesus, ele foi o primeiro a escrever uma epístola católica, uma epístola universal, não é? Ele escreveu uma epístola, irmãos, não a uma igreja especificamente, ou a um grupo especificamente, mas ele escreveu ao povo hebreu da dispersão. Você se lembra
que logo depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e veio a manifestação do poder de Deus com a presença do Espírito Santo na vida, nos corações, o batismo do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, a igreja começou a crescer e a crescer e a crescer, e em um ano, algumas contas chegam a mais de 100.000 pessoas, a igreja do Senhor Jesus. E logo depois começou então a perseguição. E quando veio a perseguição, o povo se dispersou. O povo fugiu para todos os lados. Teve gente que foi parar em Mount Vernon, outros foram para New Jersey. Na Flórida quase não ficou ninguém. Porque não tem trabalho, porque não tem... Então houve uma grande dispersão. A esta igreja dispersa, agora entendam uma coisa. Para nós, às vezes, pode parecer simples quando a igreja se dispersa, se espalha. Nós estamos vivendo nos Estados Unidos. Mas nós estamos vivendo com o nosso povo. Imaginem que eles estivessem vivendo com o seu povo. Nós estamos vivendo com a nossa comunidade cristã, evangélica, pentecostal. Mas nós temos parâmetros que nos ajudam, porque além de cristã, evangélica, pentecostal, nós temos alguns princípios e costumes que nos são comuns. Mas acima de tudo, nós temos uma doutrina comum. Nós temos uma Bíblia, a palavra de Deus, e nós interpretamos a palavra de Deus de maneira muito semelhante. Nem nós, entre nós mesmos, somos totalmente homogêneos na interpretação da palavra de Deus. Em alguns pontos a gente difere, não é verdade? Em alguns pontos a gente, mesmo dentro, aqui entre nós, questões menores, discussões pequenas que não vão influenciar em absolutamente nada a vida da igreja. Mas aqueles irmãos da dispersão não tinham Bíblia. Eles não tinham orientação. Eles não tinham doutrina. E Tiago escreveu a eles, mais ou menos no ano 62 da era cristã, Tiago escreveu a eles. Significava mais ou menos 25 a 30 anos que Jesus já havia ressuscitado. E quando Tiago escreveu, ele escreveu porque estava acontecendo alguns problemas nas igrejas. As igrejas espalhadas começaram a adotar diferentes sistemas de conduta. Algumas foram para os Estados Unidos e começaram a adotar o American Way of Life. E outros, no lugar de americanizar, começaram a americanalhar. E alguns acabaram ficando muito americanalhados, não é verdade? Alguns da dispersão começaram a adotar um sistema de vida que começou a trazer problemas para a igreja. Lembra? A igreja estava crescendo em muitos lugares. A perseguição foi em Jerusalém. Eles se dispersaram por muitos lugares. E foi aí, nessa dispersão, que segundo a maioria dos estudiosos, nasceu também a igreja na sede do governo, em Roma. Que Paulo depois foi conhecer, a quem Paulo escreveu sem antes ter visitado. Eles não tinham Bíblia e eles não tinham parâmetros. Eram as cartas dos apóstolos que davam a eles orientações para a sua vida diária. Algumas coisas estavam acontecendo no meio da igreja. Eu tenho certeza, pastor Sinésio, que esse tema não foi escolhido pelo senhor. E nem foi escolhido pelas irmãs. E nem foi escolhido por ninguém aqui na igreja. Este tema foi tirado do coração de Deus. E foi o Espírito Santo quem tirou para a nossa edificação durante estes dias, esta festa, em nome de Jesus. Porque se existe alguma coisa que nós precisamos parar e meditar, é nas palavras de Tiago. Ele começa falando a uma igreja que precisa
de orientação enquanto a como se comportar e viver no meio de um mundo tão diverso e, na maioria das vezes, adverso. E parece que ele estava falando dos nossos dias. Nós vivemos em um mundo onde nós temos que ter consciência e nós temos que ter a visão da perspectiva da palavra de Deus a respeito do mundo em que nós vivemos. O que você está falando, pastor? Cosmovisão cristã. Eu estou falando de visão de mundo da perspectiva da palavra de Deus. Ou seja, nós somos pessoas iguais às outras. 2 olhos, nariz, uma boca, 2 orelhas, uma de cada lado. Vivemos debaixo das mesmas circunstâncias e problemas das outras pessoas. Mas a nossa perspectiva de vida é diferente. E tem que ser diferente. E você vai se espantar de ver que Tiago, já o apóstolo, daqueles que tinham o privilégio de ter aquela amizade mais chegada com Jesus. Lembra que Jesus de vez em quando saía para fazer alguma coisa e chamava com ele a Pedro, João e Tiago. Tiago começa a orientar os irmãos porque a igreja começa a ter problemas. E depois que os apóstolos passaram para a eternidade, os bispos das igrejas, que foram depois chamados de os pais da igreja, também escreveram muitas coisas falando dos problemas da igreja. Alguns problemas que nós anotamos aqui da igreja que estavam acontecendo naquele dia. Formalismo. As igrejas já não estavam mais muito dispostas a dar glória a Deus e aleluia. A formalidade começou a tomar lugar no meio de um povo que nasceu debaixo ou que foi feito, criado na chama pentecostal. Uma igreja pentecostal que entrou pelo caminho da formalidade, que entrou pelo caminho do prestar culto simplesmente para picar o cartão, porque hoje é domingo, porque é o dia do culto, porque nós temos que fazer isto. Uma igreja que ficou tão formal que começou a se misturar com o mundo, de uma tal maneira que a igreja deu lugar à simples religião. No sábado, os corintianos iam para o templo da sua deusa. Um templo que tinha um pedaço de templo de adoração pagã. E a outra metade era um lugar de prostíbulo que tinha 1000 prostitutas. No sábado à noite, eles estavam no prostíbulo. E no domingo de manhã, eles estavam tomando ceia na igreja. Você já ouviu alguma coisa a esse respeito? Desafortunadamente, a gente vê isso não só nesse país, no Brasil também. A gente vê isso em muitos lugares, mas aqui nos Estados Unidos se vê muito isso. Uma religião formal. E quando você fala com as pessoas, elas conjugam o verbo igual ao nosso. Elas têm os trejeitos dos crentes, elas falam os nossos jargões, irmão, bênção, sangue de Jesus, glória a Deus. Parece conosco. Parece igual, mas foi uma religião que se tornou formal. Formalismo. Formalismo ao ponto de algumas pessoas em alguns lugares já acharem demais alguém dar um glória a Deus no seu pé de ouvido. Glória a Deus! E fala, que é isso? Precisa de tudo isso? Deus não é surdo, para que gritar desse jeito? Não é? Para que dar um glória a Deus tão alto se Deus não é surdo? Um outro problema que eles tinham, e que eu vou mencionar agora, irmãos, em alguns lugares era o fanatismo.
E alguns diziam, isso é fanatismo. Esse negócio da glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Escuta, excuse me. Agora você é cidadão americano. Você tem um passaporte azul no bolso. Nem fica bem para você. Glória a Deus, aleluia. Esse negócio de reteté, reteté, que isso, irmão? Para que isso? Isso é coisa de fanático. E você está sendo chamado de fanático. E você está sendo chamada de fanática. Na hora da novela, se alguém passa, arrasta uma sandália no chão, que faz um barulhinho maior, ela, eu estou vendo a novela hispana. E na hora do futebol, mesmo com o Corinthians perdendo, ele está lá. Os corintianos sofrendo. Enquanto eu estiver com o microfone na mão, os corintianos vão sofrer. Porque eu sou averso ao futebol, irmãos. Nós temos que andar na justiça de Deus. E a Bíblia diz que o justo florescerá como palmeiras. Agora, o Corinthians perde, né? O sujeito fica com raiva, fica triste, amargurado, mas mesmo assim ele continua defendendo o time dele até o fim. E um crente dá um glória a Deus, ele chama de fanático. E fala, Deus não é surdo, para que gritar desse jeito, irmão? Que escândalo é esse? Deixa eu dizer algumas coisas para você, em primeiro lugar, em nome de Jesus. Deus não é surdo, mas o diabo também não é. E ele precisa ouvir que aquela língua que antes gritava, xingava, maldizia, amaldiçoava, xingava o juiz e a família dele toda, aquela língua que mentia, que enganava, ela foi lavada no sangue de Jesus, e hoje ela dá glória a Deus e aleluia! Sabe que de vez em quando dá vontade de dar glória a Deus, não é nem para Deus ouvir, é só para o diabo ouvir. E tem gente que fala assim, irmão, olha pastor, eu vou dizer uma coisa para o irmão, esse negócio do crente ficar dando muito glória a Deus, eu só dou glória a Deus quando eu estou com vontade. Irmão, quando o crente não está com vontade de dar glória a Deus, tem alguma coisa errada na cabeça dele. Eu, quando não estou com vontade de dar glória a Deus, aí é que eu começo a dar glória a Deus, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o crente que não quer dar glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus, porque o crente que é crente, ele amanhece dando glória a Deus, ele passa o dia dando glória a Deus, ele termina o dia dando glória a Deus, ele vai à noite adentro dando glória a Deus. Por quê? Porque a glória é de Deus. Ok, pastor, me dá com substância bíblica, apoia a sua palavra dentro da palavra de Deus. Isaías capítulo 58, a palavra de Deus diz assim, então, fala do jejum, e depois ele fala assim, então clamarás, não é esse o jejum que eu escolhi e tal, mas quando você fizer o jejum do quebrantamento do coração, então clamarás. Você sabe o que é clamor? Aurélio Buarque de Holanda Ferreira disse que clamor é um chamamento em altas vozes. Clamor, diz o dicionário, é gritar, chamar alto. Clamar quer dizer gritar. Então clamarás e o Senhor te responderá. Não está convencido ainda? A Bíblia continua. O versículo continua dizendo assim, gritarás e ele te dirá, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Quem clamou e Deus não ouviu? Quem clamou e Deus não respondeu? Quem clamou e Deus não atendeu? Quando o homem grita, Deus responde. Quando o homem grita, Deus atende. Se o ceguinho de Jericó não tivesse morrido, não tivesse gritado, ele tinha morrido cego. Mas ele gritou e Deus respondeu. Glória ao nome de Jesus. Esse era apenas um dos problemas da igreja do tempo
dos apóstolos, já no final do tempo dos apóstolos, formalismo. Já não queriam mais dar glória a Deus e aleluia. Esse negócio de cumprimentar crente com a paz do Senhor, esse negócio, isso aí é aqueles fanatismos do Brasil, irmão. Imagina se a gente nos Estados Unidos vai encontrar, a gente está junto com alguém que conhece aqui, cheio de gente importante do nosso lado, Pai do Senhor, irmão, que é isso, irmão? Irmãos, eu tinha um amigo num determinado lugar, que eu passei na minha vida, que os irmãos me colocaram, mas Jesus já me perdoou por isso. Eu tinha colegas na Assembleia Legislativa que eram crentes, pastores, e tinha um pastor da Assembleia de Deus. Quando ele encontrava comigo, ele dizia: ô Joel, como vai? Tudo bem? Eu, pode senhor, pastor, tudo bem? E ele ficava assim meio que sem graça, não é? Porque tinha vergonha de que se lhe cumprimentasse com a paz do Senhor. Eu não sei quantas pessoas alcançaram Jesus através do testemunho dele, mas Deus transformou o nosso gabinete numa congregação. E o povo chegava ali, tinha poder de Deus. Ali as pessoas voltavam para Jesus. Ali o bebé estava orando pelo povo. Ali estava havendo profecia. A glória de Deus estava naquele lugar. Muitas pessoas voltaram para o Senhor Jesus. O problema do formalismo. Eu estava pensando, irmãos, no final dessa tarde, comigo, lá no meu coração, assim, remoendo, sabe que se existe uma coisa, irmãos, nos nossos dias que tira, e você vai ver isso daqui a pouco, um dos resultados da oração. O efeito da oração, o primeiro efeito da oração é o gozo, alegria, gozo na alma. E se tem uma coisa que tira o gozo na alma, é o formalismo. Se tem uma coisa que tem gente que tem dom de bombeiro, né? Você olha para a vida dele, aquele cara que... Eu ouvi um testemunho uma vez do irmão novo convertido que estava carpindo. Você sabe o que é carpindo? O pessoal do Sumaré sabe. Que é lá do interior. Esse sabe o que é carpir. Estava carpindo lá, né? E aí, chegou um velho convertido. Tem crente que fica velho, não fica? O crente não fica velho? O diabo é um crente velho, não é? Um crente velho, o diabo? A Bíblia diz a antiga serpente, ele é um crente velho, né? Então, ele estava, e o irmão novo convertido cantando, não sei se ele estava cantando essa música moderna, eu estava cantando Foi na Cruz, né? Ó, quão cego andei e perdido, aleluia, inchadão no chão. E o outro chegou e disse assim: Pode senhor, irmão, pode senhor, e deu um pulo, foi lá, glória a Deus, e pulou, e abraçou, e chacoalhou o irmão. E aí o outro falou: amém, 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 irmão, amém, amém. Dom de bombeiro, apagador de fogo. Aí olhou para ele e falou assim: irmão, quando eu era novo convertido, eu era assim, igual o irmão, viu? Mas depois, irmão, que eu fiquei mais experiente, irmão vai entender. Quando o irmão for mais experiente, irmão, ficar como eu, o senhor vai entender, não precisa dessas coisas. O crente novo convertido deu um pulo desse tamanho e disse: o sangue de Jesus tem poder. No dia que eu ficar assim, eu me entrego para Jesus de novo. Esta alegria eu não quero perder nunca na minha vida, em nome de Jesus. Formalismo não, em nome de Jesus. Não, devemos nos organizar cada vez melhor. Devemos aproveitar o melhor do nosso potencial para organizar a igreja e fazer tudo da melhor maneira. Mas a nossa vida tem que ter fogo, tem que ter chama, tem que ter alegria, tem que ter gozo na nossa alma. O crente alegre. Por outro lado, tinha os fanáticos. O fanático é tão desviado quanto desviado, né? Porque um se desvia para a direita, outro se desvia para a esquerda, né? O que se desvia para o mundo e o outro que se desvia para o caminho do fanatismo. Só ele é crente, só ele vai para o céu, os outros não vão, tem defeito na vida de todo mundo. Essa igreja tem isso, essa igreja tem aquilo, aquela igreja tem isso, aquilo tem aquilo outro. Irmãos, eu glorifico o nome do Senhor Jesus, que nós estamos servindo a Deus, não na Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Nós estamos servindo a Deus no reino de Deus. Nós não somos da Assembleia de Deus, nós somos de Jesus. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, mas nós somos do Senhor Jesus Cristo. E glória ao nome do Senhor por isso.
E mesmo na Assembleia de Deus, mesmo na nossa convenção, nós temos igrejas com diferentes características. Por quê? Porque Deus nos chamou com capacidades diferentes para alcançar povos diferentes, para a glória do nome do Senhor Jesus. E se você abrir a sua Bíblia, quando você vê as igrejas da Ásia, cada uma era diferente da outra. Mas nós não podemos nos entregar ao caminho do fanatismo. Outro problema da igreja primitiva: fatalismo. Tudo é culpa de Deus. Está vendo? Isso é uma fatalidade. É culpa de Deus. Foi Deus que fez isso aí. Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Você já viu pessoas revoltadas porque Deus tirou um ente querido da sua família? Hã? Tem gente que fica revoltado porque Deus tirou um ente querido da sua família. Ano passado, meu sogro passou para Jesus. Eu confesso aos irmãos que fiquei meio triste com Deus. Não porque o meu sogro morreu, mas porque eu fiquei com a sogra. Eu pedi tanto para ele. Falei, não faz isso comigo. Eu estou comprando uma linda casa para ela. E 6 dormitórios, 6 suítes. Vaga para 8 carros na garagem. No Iraque. Então, tudo é culpa de Deus. Tudo é culpa de Deus. Era um problema da igreja primitiva. Por que foi? Sabe o que os crentes da igreja primitiva diziam, irmãos? Dado o tempo de Tiago, eles diziam assim: por que Deus me trouxe para esse país? Eu orei tanto. Por que Deus me deixa nesse país? Agora eu tinha um nível de vida lá no Brasil. E Deus me traz para esse país para sofrer na mão de americano, para sofrer nesse país. A gente faz de conta que está numa boa nesse país, mas nós somos cidadãos de segunda categoria. Nós somos pessoas que não têm direito a nada. Eu não chego na época do Natal, não posso nem ver uma árvore de Natal que pensa que é carro de polícia. Já penso na imigração. Se um carro dá seta atrás de mim, eu já tremo no volante. Meu Deus, o que está acontecendo, não é? E tudo isso é culpa de Deus. Por quê, irmão? Porque no Brasil Deus falou. Eu não vim para cá de qualquer maneira. Eu orei, eu jejuei, eu busquei a Deus. Você já leu na sua Bíblia alguma vez que tem lá um tal de um livro de Eclesiastes? E que no capítulo 3 a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu? E que Deus cumpre a sua palavra na nossa vida? Se Deus te trouxe, Deus te cuida. Deus conhece e sabe quem você é. Você acha que você é cidadão de segunda categoria? Não. Nós somos cidadãos de uma categoria que é antes da primeira. Sabe por quê? Porque o cidadão americano é cidadão americano. O cidadão brasileiro é cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro nos Estados Unidos, ele pode ser cidadão de segunda categoria, porque primeiro são os americanos, que são os donos da casa, e depois os outros, que são os estrangeiros, não é verdade? Mas nós somos de uma categoria anterior. Por quê, pastor? Porque nós somos cidadãos dos céus. E do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ô, pastor, o senhor está massageando meu ego, está fazendo um spa para a minha alma esta noite, hein? Vou sair daqui com a minha alma como se tivesse ido para o fitness, não é verdade? Oh, que bom que o senhor está falando isso, né, pastor? Deus está cuidando de mim, né? Eu sou cidadão do céu. Como é gostoso eu ouvir isso, irmão. Você entende que essa palavra de Deus para o nosso coração, a carta de Tiago está chamando a nossa atenção para nós vivermos a verdadeira, a real dimensão do reino de Deus. O grande problema conosco é que nós vivemos a dimensão do reino do Obama. Ou nós vivemos a dimensão do reino da imigração, ou do advogado da imigração, ou das nossas limitações, porque os nossos filhos estão cumprindo a idade e não vão poder entrar na universidade. Então nós começamos a viver o dia de hoje, existencialismo chama-se isto. Começamos a viver como se só importasse o que está acontecendo aqui e agora. Mas Tiago está chamando a nossa atenção, amados, para uma
numa dimensão mais elevada. O Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério na terra, não foi dizendo acabou o problema, acabou a luta, agora eu vou assumir o trono de Roma e vou dar cabo da situação. Todo mundo vai ter documento, todo mundo vai ser cidadão romano, não vai ter mais essa vexação de não ter green card, de ter medo de carro de polícia. Não, eu vim para resolver o problema. Não, senhores, o Senhor Jesus Cristo não veio consertar o reino do mundo, Ele veio inaugurar o reino dos céus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Houve um momento que ele falou, no evangelista Lucas registrou: o reino de Deus está entre vós. E outra vez ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. O grande problema é que tem muita gente fazendo de conta que é crente, dizendo que é crente, falando como crente, mas não vive a essência do reino de Deus na sua vida. Faz de conta que é do reino de Deus, mas amanhece o dia com cara de quem chupou limão. É pior do que carcereiro nazista. Bom dia. Que qualidade de crente nós somos. Que qualidade de crente nós somos. O que a carta de Tiago está nos dizendo, irmãos: existe uma qualidade melhor de vida para nós. A melhor qualidade de vida para nós não é o American Way of Life. A melhor qualidade de vida para nós não é a do dólar ou do euro. A melhor qualidade de vida para nós é você dormir e amanhecer, porque Jesus tomou conta de você. É você saber que o Senhor está cuidando da sua vida, na adversidade ou não. Mas pastor, e o problema da ilegalidade? E o problema de eu ser ilegal no país? Jesus, para não morrer, ele teve que fugir, porque ele viver era ilegal. Moisés foi ilegal, indocumentado. Moisés tinha dificuldade porque ele tinha que estar morto. Jesus tinha que estar morto. E eles também passaram pelo mesmo que você e eu passamos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, Coríntios 15:58, que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Essa palavra está me incomodando, irmãos. Eu estou tentando pregar o que eu coloquei aqui, o que eu anotei aqui, mas tem uma palavra que está aqui no meu coração e que eu preciso falar para você, porque Deus fez uma promessa para nós. E quando o Senhor Jesus veio, Ele veio para inaugurar a promessa de Deus na nossa vida. E a promessa que Deus fez para a nossa vida, ela era muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Um dia nós vamos saber, mas até hoje nós não sabemos. E Ele nos colocou na dimensão de um reino que é mais elevado. Entenda, aconteça o que acontecer na sua vida, se você estiver com os pés na terra, mas o coração no reino de Deus, aconteça o que acontecer na sua vida, no final vai dar tudo certo. Aconteça o que acontecer, Deus vai abrir porta onde não tem porta. O problema é que nós não conseguimos viver na dimensão do reino de Deus. É por isso que de vez em quando a gente vê pessoas que parecem que estão no outro mundo, e a gente estranha isso. Por quê? Porque a gente já está ficando formal. Lá na nossa igreja mãe em São Paulo, no Belém, nós temos um irmão que é o irmão Orlando vai abalar. Nos nossos cultos de primeira a segunda-feira do mês, vai abalar porque em todo lugar que ele chega, ele canta. Ele chega num banco, no meio do dia, no meio do movimento, aquela movimentação tremenda dentro do banco, ele para na porta do banco, ele tem uma voz muito bonita, um moreno meio baixo, troncudo. Ele começa assim, ele é ex-boxer, ex-lutador de boxe. E ele começa a cantar: vai abalar,
vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Outras vezes ele canta: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Um dia eu estava no Bradesco, no Largo São José do Belém, e de repente estava conversando com os gerentes do banco, tratando das coisas da igreja, e eu, glória, glória. Eu olho para lá, é o Orlando. E de repente, para o banco e todo mundo olha para ele, e o gerente olha para mim e diz: isso é importante. Ele chegou um dia no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a secretária de um dos desembargadores, irmã crente, membro da nossa igreja, e ele entrou na sala do desembargador, ela não viu, só viu quando ele saiu. E ela conhecia, sabia que era o Orlando. Ela disse: meu Deus, o desembargador vai me mandar embora. Correu na sala do desembargador e disse: excelência, me desculpe, eu não percebi quando esse homem entrou aqui. Ele disse: deixa. Ele veio aqui me dizer alguma coisa que eu precisava ouvir. Oh, sim, excelência. Ele entrou aqui, meteu o dedo na minha cara e me disse: excelência, o senhor tem uma alma, e a sua alma precisa de salvação. Aceite a Jesus como seu Salvador. São pessoas que parecem que vivem em outro nível, irmãos. Não importa onde elas estejam, não importa onde estejam trabalhando, não importa o que estejam fazendo, elas vivem a dimensão do reino de Deus. Eu aqui entre nós, eu achava que Orlando era meio doidinho do juízo, era meio coisado da cabeça. E um dia nós estávamos num ensaio dos jovens na igreja e chegou o Orlando, e quando o Orlando chegou, eu disse: eu vou dar uma oportunidade para ele, só para ver esse povo rir. Eu disse: bom, Orlando vai dar um testemunho aqui. E ele, sempre sorrindo bastante, disse: irmão, o pastor Joel me deu oportunidade, né, irmãos? E ele segura a Bíblia assim, porque de vez em quando ele joga a Bíblia para cima, no meio do culto. É aqueles negócios que a gente acha que é um exagero, né? Joga a Bíblia para cima no meio do culto. E ele segurando a Bíblia disse: pois é, irmãos. E sabe o que acontece? Às vezes as pessoas me veem assim, né, irmão? Não entende por que eu sou assim, por que eu rio, por que eu canto, por que eu não aguento, irmãos. Eu tenho. Ele fica assim, às vezes no culto, quando começa a esquentar, ele começa a ficar assim. E ele disse assim: é porque, irmão, sabe o que acontece? Um dia eu caí dentro de um poço. E quando eu caí naquele poço, eu quebrei a minha coluna. Eu sabia que eu ia ficar aleijado. E eu comecei a orar. E durante muito tempo eu fiquei dentro daquele poço, até que chegaram os bombeiros e desceram por uma carretilha, desceram uma cadeirinha, para eu sentar naquela cadeirinha, e eles me puxaram. Os irmãos não imaginam o quanto eu sofri, que dor horrível eu sentia na minha coluna, enquanto os bombeiros iam puxando aquela carretilha para cima, aquela cadeirinha para cima. E quando eu cheguei na boca daquele poço, eu vi uma multidão de gente, um monte de gente que estava olhando ali. E naquela hora, o Espírito de Deus ministrou no meu coração, e ele começou a cantar para mim aquele hino que diz: no meio de uma grande dor, a cruz de Cristo eu vi, qual viva fonte de amor, bastante para mim. E ele diz: você talvez não entenda porque que eu rio, que eu chanto, que eu canto e que eu choro. É porque era para eu estar numa cadeira de rodas, e hoje eu estou são, porque Jesus me curou, porque Jesus me salvou, porque Jesus me batizou no Espírito Santo, e agora eu ando, eu vivo, eu trabalho na dimensão do reino de Deus. Depois de exortar os crentes à paciência, Tiago fala para eles que a oração vai levá-los e projetá-los no horizonte do infinito, daquilo que não tem limites. Ele termina e fecha a sua carta com chave de ouro, falando a respeito de Elias e dizendo: ele era sujeito às mesmas paixões que nós, mas quando o crente ora, não tem limite para ele. Ele orou e a chuva parou. Ele orou e a chuva desceu, e o fogo desceu, e depois a chuva desceu. E ele era como nós. O que ele estava dizendo, o que Tiago estava exortando, incentivando aos irmãos, dizendo: irmãos, nós temos que mudar de vida. Há hispanos aqui esta noite, não?
Não, né? No, es que me dice que hispanos hacen ruido, pero no sé dónde está hoy. Há uma canção hispana que o poeta escreveu. Deus, olha o mundo que nós estamos vivendo. Olha o tempo que nós estamos vivendo. A igreja se ressente dos milagres da palavra de Deus. Onde estão os milagres? Onde está o Deus de Elias que mandava fogo do céu? Onde está o Deus de Davi que derrubava o gigante? Isso é fatalismo, né? Põe a culpa em Deus. Onde está o Deus de Moisés que abriu o mar vermelho? Cadê? Onde está o Deus de Ezequias que fez o relógio de Acabe voltar a 10 graus? Onde está o Deus que opera maravilhas? E vem a resposta de Deus. Onde estão os Elias? Onde estão aqueles que estão dispostos a ser perseguidos dentro da sua própria família? Onde estão aqueles que estão sendo perseguidos pelo rei? E o rei mandou buscar e disse: procura, procura, procura. E a hora que você achar, nós vamos deportar. Procura. Você entende que o Espírito de Deus está falando conosco e de vez em quando ele mescla a história com a realidade. Procura, 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 porque a hora que eu achar esse homem eu mato, eu vou matá-lo. Mas quando o inimigo quer te matar, Deus te esconde. Quando você vive as suas próprias expensas, fazendo os seus projetos e levando a cabo os seus próprios sonhos para guardar um dinheirinho para comprar um miserável de um bezerro no Brasil, você passa pão e água. Mas quando você é cuidado por Deus, Ele te dá banquete de pão com carne. Quando Deus cuida, Deus cuida. Onde estão os Elias? Onde estão aqueles que estão dispostos a se enfiar nas cavernas ou ir para a beira do ribeiro para se esconder da fúria do rei até que a fúria acabe? Não. Nós vivemos o tempo de uma igreja que parece que é tão folgada, que diz: Deus muda o governo, Deus muda a lei, Deus muda as coisas porque tu és um Deus poderoso, Senhor do céu e da terra. Faz já, Deus, aperta o botão e Deus responde. Aqui e agora não. É tempo da igreja ir para o joelho. É tempo de chorar na presença de Deus. É a oração de um justo que pode muito nos seus efeitos. Onde estão os Davis? Onde estão os Davis? Ah, você quer matar o urso? Ah, você quer matar o leão? Você quer arrancar a cabeça do gigante? Ah, pois não. Tem uma escolazinha para você. Como é que chama essa escola? É uma escola pela qual passou Davi. É uma escola pela qual passou José. É uma escola que talvez você tenha passado. E eu também. A escola da rejeição dos seus irmãos. A escola da solidão, tomando conta das ovelhas do seu pai. A escola do momento a sós com Deus, quando ninguém nem quer saber da sua vida. Simplesmente porque você tem sonhos que Deus te deu. Sonhos que Deus plantou no seu coração. Então você fica lá, Davizinho. Só vem para cá quando te chamarem. Ninguém está muito interessado nas suas histórias mirabolantes, porque eu não sei nem se a gente acredita nesse negócio de que você matou o urso. Como é que pode você, um garoto desse, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ruivo, de gentil aspecto, quer dizer, ele não parecia esses caras fortes, não. Ele não era malhado, não. Não, ele era de gentil aspecto, ruivo. Quem é que vai acreditar que um menino desse... Não faz muito tempo me arrumaram um filho no Brasil. Disseram que eu tenho um filho no Brasil. Está disposto a isso? Já me chamaram de ladrão não sei quantas vezes. Você está disposto a continuar sendo caluniada?
a pagar o preço? Está disposto a ser chamado de divisor? Está disposto a ver pessoas olharem para você e desconfiarem da sua fidelidade? Você quer matar gigante? Quer segurar a cabeça do gigante na mão? Tem um preço. E sabe por que Davi sentou no trono? Porque Davi tinha segredo com Deus. Sabe por que Davi foi coroado rei de toda a nação de Israel? Porque ele tinha um desejo diferente no coração. Ele não vivia a dimensão do reino de Israel, ele vivia a dimensão do reino de Deus. Ele não vivia sonhando com o trono de Israel, ele vivia sonhando com a presença de Deus. Enquanto as pessoas estavam dizendo, esse Davizinho é um cabra macho, ele matou o leão, ele matou o urso, ele matou o gigante, cortou a cabeça do gigante, aí não dá para negar. Todo mundo viu, todo mundo presenciou. Esse homem é um cara que, olha, ele é um grande vencedor. O sonho dele estava em outro lugar. Enquanto todo mundo estava dizendo, um dia esse cara é capaz de ser rei de Israel, ele vai ser o presidente da convenção. Enquanto estavam falando isso de você, o seu coração estava em outro lugar. O Davizinho estava dizendo, quando é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Quando me apresentarei diante do Senhor? Quando é que eu vou tocar a harpa no Santo dos Santos? Você está louco? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Porque eu estou falando de uma dimensão de reino, coisa de quem ora, coisa de quem ora, coisa de quem ora. O negócio do Davi não era o cetro, era a harpa. O negócio do Davi não era o manto real, era a estola sacerdotal. Ele não sonhava com a coroa, ele sonhava com a arca. Enquanto todo mundo estava pensando que Davi queria ser o grande rei de Israel, o que Davi queria na verdade era ministrar diante do Senhor. Quem me dera ser um pastor, quem me dera ser um ministro de Deus, quem me dera tocar a minha harpa diante do Senhor. Mas aí Davi voou demais. Davi sonhou muito longe. Você já percebeu que de vez em quando tem sonho que a gente não conta para ninguém? A gente não tem nem coragem de falar em voz alta, pensar em voz alta o sonho da gente, porque parece que é tão ridículo, tão ridículo, tão ridículo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Os sonhos de quem ora são altos. Os sonhos de quem ora parecem impossíveis. O Davizinho tinha sonhos que pareciam impossíveis. Quando é que Davi podia tocar harpa se não existia música no culto naqueles dias? Como é que ele ia tocar harpa ainda diante da arca? Como é que ele ia entrar lá? Ninguém podia entrar lá. A arca, quando saía do Santo dos Santos, saía toda coberta. Ele não ia poder entrar lá no tabernáculo e tocar harpa, porque para isso ele precisava ser sacerdote. Ele não era levita, não era da família de Abraão, não era da tribo de Levi. Ele não tinha a menor chance, ele era do ministério do Belém. Ele era de Belém. Então, mas continuava sonhando. Quando eu vou me apresentar diante do Senhor e vou oferecer o meu sacrifício, o sacrifício que eu vou oferecer a Deus não é o sacrifício da formalidade do sangue. O sacrifício que eu vou oferecer a Deus é muito mais do que simplesmente entregar o meu dízimo e a minha oferta. Isso aí eu vou fazer, e vou fazer com abundância, mais do que dízimo, mais do que oferta. Quando chegar a hora eu vou dar ouro para a obra de Deus, e ouro com abundância para construir a casa do Senhor. Eu vou dar prata, eu vou dar madeira, eu vou dar tudo. O meu coração não está nisso. O que eu quero oferecer para Deus não é só o meu dinheiro. O meu Deus não está no meu bolso. O meu Deus está no meu coração. Quando eu for dar a minha oferta para Deus, ela não pode ser contada, ela não pode ser medida. Eu vou comparecer diante do Senhor e eu vou dizer para Ele assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu vou tocar a minha harpa e
vão entoar louvores ao Senhor. A dimensão de quem ora é diferente. A dimensão de quem ora é mais elevada. Onde estão os Davis? Onde estão os Davis? Ah, mas depois Davi foi para o palácio. E quando ele foi para o palácio, a ira do rei se levantou contra ele. Lança. Mata o homem. Acaba com ele. Aí piorou, disse o pastor. E é verdade. Porque aí, além de ele não conquistar, ele começou a perder. Perdeu a posição que tinha no reino, porque o rei começou a persegui-lo. Perdeu a família. Irmãos, ok, Deus, faça o que o Senhor quiser, mas não toque na minha família. Lembra de Jó? Eu tenho certeza absoluta de que Deus está falando para pessoas com problema na família. A sua família não é sua. A sua família é de Jesus. Lembre-se que os nossos filhos são herança do Senhor. É Ele quem nos dá. Amém? É Deus quem entrega os filhos. Mas a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, a majestade é dele. O Senhor cuida. Ensina a criança no caminho que deve andar depois de grande, ela não vai se esquecer dele. Pode passear por onde for, mas escute o que eu estou lhe dizendo. Anote o dia, anote a hora, anote o que está acontecendo aqui hoje. Deus não vai deixar a sua família se perder. Os seus filhos são do Senhor Jesus Cristo. A sua casa é do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Davi teve que fugir e teve que abandonar a sua esposa, a esposa que o amava, Mical. Mas, irmãos, a questão é que a formalidade já tinha tomado conta do reino de Israel de uma tal monta, de um tal jeito, que quando Davi foge, a mulher disse assim: eu preciso colocar alguma coisa aqui. No lugar dela colocar um monte de travesseiro na cama para cobrir e fazer de conta que era Davi, você lembra o que é que ela colocou? Uma estátua. Lá no Ceará chama estalta. Ela colocou uma estalta na cama e cobriu com um couro de animal, com um pelo de animal. Que estátua era aquela? Não fique bravo comigo nenhum cearense aqui, porque eu também sou filho de cearense. Que estátua era aquela? Era um terafim. O que é o terafim? Ídolo do lar. O que esse ídolo do lar está fazendo dentro do quarto do Davi? É porque lá no palácio a coisa tinha ficado assim. E se o Davi não começasse a perder tudo que ele tinha com a recessão que houve na vida dele, ele nunca ia chegar no trono de Israel. Então ele teve que perder o investimento que ele fez, ele teve que perder a casa que ele comprou, ele teve que perder o carro que ele comprou, ele teve que perder tudo que ele tinha para um dia ele poder chegar aonde Deus queria. Mas por quê, pastor? Porque a formalidade havia tomado conta da situação de um jeito que Deus precisava tratar o caráter de alguém para levantá-lo e colocá-lo na posição certa, para que aquele alguém conseguisse influenciar os demais para verdadeira e genuinamente adorarem o nome do Deus Todo-Poderoso. Alguém que não se importa com posição, alguém que não está nem aí para o cargo, alguém que não se preocupa com o trono, alguém que não fica curtindo a realeza, mas está de olho nos resultados. Quem está adorando? Quem está adorando? Quem está adorando? Quem está orando? Quem tem vida consagrada? Quem tem vida no altar? Onde está a santidade? Onde está a santificação? Onde está o povo que faz diferença? Onde está o povo que está levando o projeto de Deus a cabo? Não o seu projeto pessoal. Não importa se está no Brasil, se está nos Estados Unidos, se está na Europa, se está no Japão, se está na China, se está na Austrália, não importa onde você estiver, você vai estar fazendo a vontade de Deus, porque você já aprendeu o que é perder. Perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o pastor,
perdeu o amigo, perdeu tudo que ele tinha. E foi se esconder numa caverna. Pediu a ajuda de um sacerdote. O sacerdote disse: eu não tenho nada para te dar aqui. O senhor não tem aí um fuzil AR-15 aí, uma metralhadora, um negócio? Disse: não, a única coisa que eu tenho é isso aqui, é uma espada. Só que é uma espada enrolada ainda por cima. Que está enrolada num pano. Que pano é esse? Um éfode de linho. Uma estola sacerdotal. Essa é a espada do Golias. Deus não vai usar a posição para te dar vitória. Deus vai usar a espada de Golias. Com a espada que você arrancou a cabeça do gigante. Essa espada que tantas vezes te deu vitória. É ela que vai te dar vitória até o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Davi pegou a espada e disse: não podia haver outra, não existe outra igual a essa. Não podia haver uma espada melhor. Não tem outra igual a essa. Essa é a espada da vitória. Essa é a espada que garante. Não é a espada que o mundo usa. Não são as armas do mundo, mas é a espada que Deus colocou na nossa mão. E quando ele olhou para aquela espada, ele certamente se lembrou, no momento mais crítico e adverso da sua vida, no momento de maior infelicidade da sua vida, ele pega o símbolo da sua maior vitória, o dia que ele arrancou a cabeça do gigante. Quando você estiver no fundo do poço, quando você estiver passando o momento mais difícil da sua jornada, Deus vai colocar a espada na sua mão e vai te dizer: lembra, com ela eu já te dei vitória e eu vou continuar te dando vitória. Toma a tua espada e continua guerreando, porque eu vou te tirar da caverna, porque eu vou te tirar da caverna, porque eu vou te tirar da caverna. Mas aí na caverna a sua influência vai mudar pessoas que estão ao seu lado, que hoje são alguém que não é nada como você se julga nada, mas a sua influência de amor a Deus, a sua influência de fidelidade a Deus vai mudar o coração destas pessoas. Escute o que eu vou lhe dizer: o Senhor está falando conosco. É uma mensagem profética esta noite, em nome de Jesus, porque as coisas vão mudar, e quando Deus mudar as coisas, quem estava na caverna vai para o trono, quem estava escondido vai reinar. Mas são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. É quem ama a Deus e quem tem tempo com Deus em oração. É quem tem vida no altar e se dedica ao seu Senhor. Sabe o que aconteceu quando o sacerdote ajudou o Davi? Saul foi lá, matou o sacerdote e matou todos os sacerdotes que existiam. Quer dizer que tinha 85 sacerdotes. Se cumprisse o tempo que foi determinado pelo costume, o costume dos hebreus, o costume de Israel, que não era a lei, mas era o costume de Israel, que eles tinham cada ano o tempo do sumo sacerdote. Se eles cumprissem isso, 450 anos ia demorar. Para Davi, se um dia tivesse chance de ser sacerdote, que todos aqueles morressem. Deus usou Saul para matar todo mundo num dia só. E ainda usou um tal de um Doeg, foi um dog que matou eles. E o que acontece? Um filho do sacerdote escapa e sai correndo. E sai correndo. Davi, você levou a espada, ficou alguma coisa para trás. Todos os sacerdotes morreram. O que ficou para trás? A estola sacerdotal. Lembra do seu sonho? Mas como? Como o meu sonho, Deus? Eu estou caminhando para a caverna e o Senhor me traz uma estola. Se eu estou te trazendo a estola, Davi, é porque o reino é menor. Com a espada você vai vencer, mas com a estola você vai adorar. Com a espada você vai lutar, mas a estola é o símbolo da sua adoração.
A adoração não está na credencial, a adoração não está na posição, a adoração e o cumprimento do sonho não estão na capa colorida de José. Eles apenas representam aquilo que está no seu coração e no meu coração. Nós somos autênticos, verdadeiros adoradores do Senhor Jesus Cristo, o nosso querido e amado Salvador. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Onde estão os Davis? Onde estão aqueles que estão dispostos às cavernas? Onde estão aqueles que estão dispostos a passar vexação em alguns lugares? De passar vergonha muitas vezes. Davi até a dignidade perdeu, irmãos. Até aquela pose de guerreiro que ele tinha, aquela presença, embora humilde. Mas ele era um guerreiro. Ele era um vencedor. E Davi agora, você trata com as pessoas dentro de um nível de dignidade. Você não bagunça as coisas, você não relaxa as coisas, você não fica fazendo coisas feias e falando coisas que não deve na frente das pessoas. Existe um nível de dignidade na comunicação humana. Mas Davi vai lá para o rei de Aques, um tal de Gate. E quando ele chega lá, na cidade, fala, ó, Davi está aí. Aquele que é o nosso maior inimigo, que mata o nosso povo. E trouxeram o homem para Davi. Quando chega para o rei Gati, e quando ele chega, Aques, o rei de Gati, e quando ele chega lá, ele começa a dar uma de doido, começa a espumar pela boca. Não sei se ele colocou sabão na boca, foi o que ele fez. Começa a espumar pela barba, começa a se agarrar pelas paredes, querendo subir nos umbrais da porta, arranhando parede. O que é isso? Que ridículo! Pois ele teve que passar por esse ridículo para poder escapar com vida. Para poder escapar com vida. Eu não sei pelo que você passou para estar aqui essa noite. Eu não sei o preço que você pagou para estar neste país, nos Estados Unidos da América. Mas uma coisa eu quero te dizer: o Deus que te trouxe e te guardou é o Deus que vai te dar vitória em nome de Jesus. Tudo pelo que você tem passado é uma escola de aperfeiçoamento do seu caráter, para que quando Deus coloque na sua mão aquilo que Ele tem para você, não vai fazer diferença nenhuma, porque tudo é do Senhor. A diferença é o seu segredo com Deus, porque é a oração de um justo que pode muito nos seus efeitos, em nome do Senhor Jesus. A oração traz gozo. Eu vou terminar em nome de Jesus. Mas quando o crente ora, irmãos, você se lembra de Ezequias, está registrado lá no livro do profeta Isaías, e eu não vou para lá porque vai demorar. Mas Ezequias, você lembra do profeta Isaías que foi dizer para Ezequias: ó, meu amigo, é o seguinte, a cama que você subiu, você não desce. Você vai morrer e não tem jeito. Quem estava falando? Um profeta de Deus. Profeta de profecia ou profeta de profetada? Não, profeta de profecia. Posso abrir outro parênteses aqui? Nós estamos vivendo um tempo de profetada, não é verdade? E esse negócio de profeta entrou em descrédito, né? Porque agora até o telefone atende com profecia. Olha esse telefone, atende, atende, atende. Olha como toca, tilim, tilim, tilim. Sabe o que é isso? É o diabo tentando desacreditar aquilo que Deus faz. Porque a palavra de Deus diz no livro mais importante da Bíblia. Você sabe qual é o livro mais importante da Bíblia? O livro do profeta Joel. No livro mais importante da Bíblia, a palavra de Deus diz assim: e será que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E a palavra de Deus diz: os vossos velhos sonharão sonhos, os mancebos terão visões, e sobre os vossos filhos e as vossas filhas eu derramarei do meu espírito, diz o Senhor, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e até sobre os vossos servos e as vossas servas eu vou derramar do meu espírito, e eles profetizarão.
profetizarão. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que se você acha que já tem muito profeta por aí, se prepare, nem começou ainda. Quando Deus enviar o grande e verdadeiro avivamento, vai ter profeta de verdade, profeta de Deus para todo lado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem é que vai profetizar, pastor? Os nossos filhos, os vossos filhos e as vossas filhas, os meus filhos e as minhas filhas, os teus filhos, as tuas filhas, são eles que são profetas do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer o diabo queira, quer não, alguém olha para aquele adolescente e diz: não é possível, esse cara nem crente é, olha o jeito dele, olha a roupa dele. Você se lembra de você? Lembra quando o pastor Sinésio era adolescente? Enquanto os nossos pastores estavam cantando: vem, visita tua igreja, ele estava cantando: é Jesus, o amigo verdadeiro, Salvador e companheiro. E ainda fazia: oh yeah, das horas. Isso era um escândalo. Como é que pode uma coisa dessa na igreja? Cantar iê, iê, iê. Estamos tudo aqui, com Bíblia na mão, fogo no coração, servindo ao Senhor nosso Deus. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão em nome de Jesus. Tudo passa. Vai passar também, também aconteceu conosco. Eu estou lhe dizendo isso porque eu sou pós-adolescente, foi um dia desse comigo, eu sei como é. Em nome de Jesus. Fecha parênteses, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que estamos vivendo um tempo que Deus precisa de pessoas que tenham um caráter forjado na caverna. Alguém que esteja disposto ao sofrimento, porque o que nos espera pela frente, irmãos, não é um mar de rosas. Eu tenho tido o privilégio e a oportunidade de viajar por muitos países do mundo. Cada lugar que nós crentes chegamos, nós sentimos a rejeição no ar. Nós vemos a rejeição nas pessoas. Nós vemos como as pessoas nos resistem. E se você diz que é crente, pelo amor de Deus, não menciona o nome de Jesus, porque você vai estar fora de contexto, não é politicamente correto. Você vai estar fora de contexto se você falar da sua religião e do seu Jesus. Nós vivemos um tempo de tolerância, desde que não seja cristã, evangélica, pentecostal, Jesus. Não fale disso, por favor. Nós não queremos ouvir disso. Nós estamos cansados, não queremos saber disso. Estamos vivendo num tempo de pluralismo e parece um paradoxo que os tolerantes não nos toleram. Eles dizem: você não tem somente que entender que existem movimentos como movimentos homossexuais, como movimento de aborto, como outros movimentos que existem. Você não só tem que entender que eles existem, como você tem que aceitar que eles existem e tem que validar a existência deles. Ou seja, você tem que engoli-los, ponto final. Mas não me fale de Jesus, mas não mencione o nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo que ser crente de verdade vai precisar ter a marca da espada, a marca do sangue e a marca no joelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando Ezequias orou, o Isaías foi lá e falou: ó, você vai morrer. E saiu, foi embora. Ezequias virou para a parede e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo e Deus ouviu a sua oração. Eu fico imaginando o profeta lá no pátio e Deus fala com ele: Isaías, pronto Deus, voltei. Vai lá e fala com o rei, já estou falando, o que é que o senhor quer que eu diga? Fala para ele que ele não vai morrer. Ele falou: não, peraí Deus, eu acabei de dizer que o homem vai morrer? Como é que ele vai acreditar em mim? Quem vai acreditar na minha profecia daqui para frente? A pergunta é só uma: quem é o Senhor aqui? Quem é que manda na sua vida? Lembre-se, Ele é o Senhor, nós somos os servos. O problema conosco é que Ele é o nosso curador, é o nosso consolador, é o nosso salvador, é o nosso confortador, mas não consegue ser o nosso Senhor. Porque quando Ele diz: dá marcha ré,
pede perdão, volta lá, faz outra vez, começa de novo. Não, 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 Deus. Aí não, Deus, aí não. Pois não, Deus, qual é a mensagem? Fala para o homem que ele vai viver mais 15 anos. Eu ouvi a oração dele. Ezequias, Deus ouviu a sua oração e você vai viver mais 15 anos. Tiago começou dizendo: está alguém aflito? Ore. Está alguém aflito? Ore. O remédio para curar a aflição é joelho no chão. Quando você coloca o joelho no chão, Deus abre o céu e a aflição vai embora, vem gozo na alma. Às vezes não é tão fácil. Eu sei que as pessoas que têm experiência com oração aqui sabem disso. A gente ora 30 minutos, 40 minutos, e quando chega mais ou menos perto de 1 hora, às vezes é que parece que o céu abre. Você já está que não aguenta mais de orar, mas aí parece que o céu se abre. Aí vem gozo na alma, alegria no coração. Aí você começa a chorar e começa a falar línguas estranhas. É como se a oração estivesse começando naquela hora. Se estivesse começando a orar naquele momento. Está alguém aflito? Ore. Sabe por quê? A oração é um lugar de luta. É uma guerra você orar. Mas a oração tem um lugar especial. Eu encontrei na oração um lugar de delícias. A oração é um lugar de deleite para o crente. É um lugar onde você vai falar com Deus. Vai chegar na presença de Deus. Em primeiro lugar, ele recebeu gozo na alma. A oração traz gozo na alma. Em segundo lugar, a aflição foi embora. Em terceiro lugar, a oração da fé salvará o enfermo, ou curará o enfermo. Foi o que Tiago disse. Está alguém enfermo? Ore. Ore. O que você está dizendo, pastor? Estou dizendo a você que em nome de Jesus esta noite, o Senhor Deus, escute o que eu estou lhe dizendo. Já diagnosticaram você com depressão. Você já colocou na cabeça que está em depressão, em profunda depressão. Hoje Jesus vai arrancar essa raiz de amargura do seu coração, se você fizer um propósito com Ele de dedicar a sua vida à oração. Se você disser: Deus, eu faço um concerto, um pacto contigo, eu vou ser uma pessoa diferente a partir de hoje, a minha vida de oração vai ser multiplicada muitas vezes, e eu vou estar contigo hoje, Deus vai alegrar o seu coração. E se você está enfermo esta noite, Jesus vai te curar, para a glória do seu santo e bendito e excelso nome. Ele é o Deus que cura. Está alguém enfermo? Ore. Chame os presbíteros da igreja, unjam com azeite a oração da fé, vai curar o enfermo. E se tiver cometido pecados, seriam perdoados. A oração cura, diga amém, por favor. A oração cura não só o corpo físico, mas cura também a alma, cura as nossas emoções. A oração coloca as coisas todas no lugar. Irmãos, quando eu estou com raiva, eu não levo desaforo para casa. Eu já falei para você, tem um sangue de nordestino na veia. Eu não levo desaforo para casa. Se a pessoa me fala um desaforo, eu pago na mesma moeda, não para ela, para Deus. Eu vou para Jesus e conto tudo. Jesus, eu estou com raiva daquele miserável. Eu sou homem, Jesus, e na minha condição humana, se eu pudesse, eu até matava Jesus. Mas isso está errado. Eu preciso que o Senhor me ajude e que o Senhor tire essa angústia do meu coração, que tire esta ira do meu coração, que me ajude, Jesus, a ter um coração manso, humilde, e que me ajude a ser crente de verdade. Como é crente de verdade? Que ame o meu irmão em nome de Jesus. Ame como ele é, com os defeitos que ele tem, da maneira que ele é. Glória ao teu nome. Eu tenho que amar o meu irmão em nome do Senhor Jesus Cristo. Não leve desaforo para casa, conte tudo para Jesus. Não leve desaforo para casa, fale tudo para o Senhor Jesus. Conte para Jesus. By the way, um dos maiores problemas que a gente tem na vida, irmãos, é porque a gente não ora. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. Quantas vezes você já orou conscientemente: Senhor, não me deixe cair em tentação? Nós estávamos falando a respeito de oração esses dias na igreja, estávamos analisando a oração do Pai Nosso, os 4 aspectos da oração do Pai Nosso. E nas petições, uma das petições que o Senhor Jesus nos ensinou foi: não nos deixes cair em tentação. Nós oramos assim. Por que será que tantas pessoas caem? Por que será que tantas pessoas pecam? Porque caem em tentação. Mas livra-nos do mal. No original, aquele livra-nos do mal quer dizer livra-nos do
maligno. Livra-nos do mal significa do homem do mal, ou daquele que é o mal. Não o mal no sentido de um evento, mas no sentido de uma pessoa. Está falando do diabo, do nosso inimigo. Livra-nos do mal. E quando nós oramos, Deus nos livra do mal. Deus livrou a Ezequias dos seus inimigos, mas não livrou só ele. Deus podia ter mandado o exército inimigo entrar e derrotar a cidade e Ezequias conseguir fugir. Mas Deus livrou também o povo. Os efeitos daquele que ora, da oração de quem ora, são muito amplos. Quando você ora, a sua oração vai livrar muita gente, em nome de Jesus. Pela sua oração, muitas pessoas ao seu redor vão ser abençoadas. Quando você começar a orar mais, você vai ver as coisas começarem a mudar ao seu redor. E você vai ver Deus operar de maneira gloriosa, para a glória do nome de Jesus. É verdade que nós temos dias pela frente que não vão ser fáceis, mas vão ser dias de grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai precisar de pessoas fiéis para posições estratégicas. Pessoas fiéis são aquelas que têm comunhão com Deus e que têm tempo com Deus em oração, em nome de Jesus. Com a licença do pastor, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Eu não sei se nós temos conosco aqui esta noite alguém que ouviu a palavra de Deus e esta noite quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eu sempre creio que Tu és Deus, sempre creio que Jesus é o Senhor, é o Salvador, mas eu nunca na minha vida tomei uma decisão minha, pessoal, particular, de dizer assim: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. E esta noite, você quer tomar esta decisão, de dizer: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu te recebo no meu coração como meu Senhor, não só como meu Salvador, mas como meu Senhor. E sabe de uma coisa? Este convite é tão amplo, irmãos, que ele se estende à nossa vida também. Quem sabe alguém aqui esta noite, que sinceramente queira dizer diante de Deus: Deus, o Senhor tem sido o meu Salvador, mas não tem sido o meu Senhor, porque eu tenho tomado decisões na minha vida à revelia do Senhor. Hoje eu quero mudar isso, em nome de Jesus. Onde você estiver, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você esta noite, em nome de Jesus. Está na hora de dar jeito nessa vida. Chega de sofrer. Chega de sofrer com mal. Nós sempre vamos ter lutas na nossa vida, mas quando nós estamos com Jesus, nós estamos sofrendo com o bem. Glória ao nome de Jesus. Onde está você essa noite que ouviu a palavra de Deus? E sinceramente no seu coração você tomou uma posição e disse: Deus, eu quero o éfode de linho. Eu não me importo, Senhor, onde o Senhor vai me colocar. Entenda bem o que eu vou lhe dizer, por favor. Escute bem, para você de repente numa empolgação não vir aqui para frente só pela emoção. Eu estou convidando pessoas que esta noite estão entregando a sua vida nas mãos de Jesus, para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, aqui, ali ou além, onde Ele quiser, como Ele quiser, para a glória do nome dEle. Pessoas que não estão de olho na coroa, estão de olho na harpa, estão de olho no éfode de linho, estão de olho na arca, estão de olho naquilo que importa, em nome de Jesus. Onde você estiver, vem aqui, eu quero orar por você. Você quer tomar posição na sua vida com Deus, em nome de Jesus. E se você está enfermo esta noite, eu queria pedir que você viesse aqui à frente. Eu queria pedir que você ficasse desse lado aqui, olha, perto aqui desse monitor. Se você estiver enfermo ou enferma, fique aqui, juntinho desse monitor. Só quem está enfermo. Os demais irmãos, cheguem mais aqui para cá, por favor. Por gentileza, chegue mais para cá. Mas se você estiver enfermo, fica aqui e vem mais para frente, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você estiver enfermo, fique do lado de cá, por favor. Em nome do Senhor. Fique para o lado de cá. Fique para cá, mais para cá, por favor, um pouquinho só. Isso, só para a gente separar, porque quando chegar na hora de orar, a gente não vai saber quem são as pessoas que esta noite, em nome de Jesus, vão receber a cura da sua enfermidade, para a glória do nome de Jesus.
Ei, Deus não esqueceu de você não. Você acabou de orar e dizer: Deus, e aquilo que o Senhor falou de quem tem depressão e está com raiz de amargura, alguém que está triste no coração, Deus não esqueceu de você. Agora você vai ter coragem de sair daí e vir para frente? Você fala: pastor, eu não posso ficar aqui mesmo, eu já estou tão tristinho, deixa eu aqui. Deus pode operar na minha vida aqui onde eu estou? Pode. Mas quando você sai daí, é um passo de fé que você está dando. Deus vai honrar a sua fé. Vem aqui. Nós queremos orar por você essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escute, pessoas que têm problema na família. Deus falou sobre tudo isso aqui esta noite. Há um problema na família. Quem sabe lá no Brasil há alguma coisa que Deus quer fazer. Em nome de Jesus. Vem aqui, em nome de Jesus. Sai do seu lugar. E é problema de perdão, viu, irmão? É problema de perdão. Glória a Deus. Essa moça aqui, essa jovem aqui, filha, vem aqui, por favor. Glória a Deus. Deus gosta de quem tem coragem. Há um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. É Deus quem conhece os corações, irmãos. Nem sempre as nossas ações são congruentes com os nossos corações. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa, mas o que está no nosso coração é algo totalmente diferente. Não é aquilo que a gente quer, mas um monte de circunstâncias levam a gente a fazer coisas que a gente não quer. Mas a gente faz, a gente fala, a gente pensa, mas o que está no coração é Deus que conhece, é Deus que sabe e revela para a glória do nome dele. E quando Deus revela, é como a vara de Arão que floresceu. E a vara de Arão que floresceu